O mundo da fama é bastante injusto. Quando você é alguém que rapidamente ganha notoriedade, pode viver uma vida dos sonhos. Regalias aparecem aos montes e muitos se mostram dispostos a te ajudar e acolher. No entanto, quando tempos sombrios chegam, tudo parece desmoronar. As mesmas pessoas que veneram alguém na saúde podem esquecer rapidamente desse alguém na doença. E nesse vídeo vamos falar bastante sobre essa temática, a doença na vida de famosos. Alguns estão sofrendo com enfermidades terríveis e você talvez nem saiba, já que a fama é assim. Reserve espaço apenas para quem está bem. O primeiro astro que falaremos sobre é Bruce Willis. O ator de 68 anos foi diagnosticado com afasia, que progrediu para uma demência frontotemporal no ano de 2022. A família trouxe a informação ao público apenas em fevereiro de 2023. Tempo depois, a mulher do artista, Emma Heming, contou o que aprendeu com a rotina e os cuidados que envolvem essa doença neurodegenerativa e incurável. O relato foi para a Sunday Paper. Bruce tem recebido apoio de toda a família, e isso inclui até mesmo Demi Moore, sua ex-esposa, que foi morar na casa de Emma e Bruce. Emma afirmou que descobriu uma comunidade forte de pessoas que convivem com familiares vítimas da doença. Foi um longo caminho até Bruce ser diagnosticado, uma vez que a enfermidade é pouco conhecida. Diante da falta de informações, a esposa do artista entendeu que deveria falar sobre o assunto publicamente. Segundo Emma, o mundo precisa saber que nem toda demência é Alzheimer e que nem toda demência tem impacto na memória. Uma doença como a DFT apresenta alterações de comportamento, personalidade, linguagem ou movimento. Meu objetivo é ver o fim da DFT. A DFT, sigla para demência frontotemporal, é incurável. No entanto, existem várias pesquisas em busca de uma cura. Pessoas com esse diagnóstico podem realizar tratamentos multidisciplinares que envolvem reabilitação neuropsicológica e sessões de fonoaudiologia. Remédios com serotonina ajudam em sintomas como depressão, falta de motivação e compulsão. Sobre o estado de Bruce, vários familiares deram informações. Wilfred Gleam, prima da mãe do ator, disse não ter certeza se Bruce reconhece a própria mãe. Wilfred também comentou que os movimentos do ator estão mais lentos e que ele está mais agressivo, algo comum em pacientes de DFT. Glenn Gordon Caron, amigo de Bruce, afirmou que o artista perdeu sua alegria de viver. Glenn disse que o amigo o reconheceu durante os 3 minutos iniciais de conversa. Ele ainda é Bruce e Glenn está grato por isso, mas percebe que as coisas não são como antes. Isso faz sentido levando em conta que a afasia impede a comunicação do doente, pois afeta a capacidade de falar, escrever, compreender a linguagem verbal e escrita. A condição pode ser causada por AVC, traumatismo crânioencefálico e, como no caso de Willis, doença degenerativa. Danos cerebrais em uma ou mais partes relacionadas à linguagem podem gerar afasia. Os sintomas envolvem falar frases curtas, incompletas ou sem sentido. É comum substituir uma palavra ou som por outro, dizer palavras irreconhecíveis ou incoerentes e não entender conversas de outras pessoas. Escrever frases sem sentido também podem acontecer. Em um vídeo publicado nos últimos meses, Emma gerou dúvidas se Bruce já perdeu ou não a capacidade de fala. Isso porque na postagem a esposa do ator faz menção a 2 amigos que buscam conscientizar os Estados Unidos sobre a afasia. Na legenda, Emma se despede dizendo: "Eu imagino que Bruce teria dito, espero que lembrem de se manter hidratados." Outra celebridade que está passando por maus bocados é a cantora Celine Dion. A cantora vem enfrentando uma doença rara desde 2022, a síndrome da pessoa rígida. Faz com que a Dion sinta-se estrangulada quando canta. A princípio, os sintomas envolviam espasmos na garganta, depois aconteceram também no abdômen, espinha e costelas. A síndrome da pessoa rígida é uma doença autoimune grave e bastante rara, caracterizada por uma rigidez muscular progressiva. O paciente vai aos poucos desenvolvendo espasmos.
O cérebro humano contém vias que relaxam a musculatura e vias que excitam a musculatura. As pessoas com a síndrome têm cérebros em que as vias responsáveis pelo relaxamento pararam de funcionar. Assim como aconteceu com Céline Dion, a doença costuma começar em um local específico, mas vai se espalhando. Você já teve uma cãibra bem dolorosa? A sensação é parecida com o que a cantora sente. Não é possível soltar a musculatura, o que resulta em muita dor. O corpo fica rígido, contraído. A pessoa pode ter movimentos tão fortes e com tanta contração que fraturas podem surgir, afirma o neurologista João Marcos Ferreira. E isso realmente aconteceu com Céline. A artista teve uma costela quebrada por causa de uma crise de espasmos. Infelizmente, a doença não possui cura. Existem apenas tratamentos para os sintomas. A progressão é inevitável e no final da vida o portador fica inteiramente rígido e precisa viver na cama. Por sorte, a doença atinge 2 pessoas a cada 1 milhão. No entanto, atinge mais mulheres do que homens. Os tratamentos envolvem remédios psiquiátricos como ansiolíticos. Os medicamentos são usados em altas doses para relaxar a musculatura e amenizar a dor. Os casos de síndrome da pessoa rígida são maiores em pessoas com outras doenças autoimunes. Os primeiros sinais da doença aparecem entre os 20 e os 50 anos, e a síndrome leva de 5 a 20 anos para se espalhar. É por isso que a intérprete da música do Titanic está passando. A cantora foi aclamada nos palcos ao redor do mundo para recolhida em sua casa em Las Vegas. Todos os shows de 2023 e 2024 da artista foram cancelados. Mesmo assim, Céline se apresentou durante a abertura dos Jogos Olímpicos em Paris. E na apresentação cantou a música In à l'amour. O feito foi impressionante, uma vez que pessoas portadoras da síndrome da pessoa rígida ficam sensíveis a estímulos como ruídos, toques e angústia emocional. Dion decidiu compartilhar sua história de superação em um documentário na plataforma Amazon Prime Video. A cantora, que vendeu mais de 250 milhões de discos na carreira, contou que sente os sintomas há 17 anos. As coisas começaram com problemas na voz e chegaram ao ponto dela não conseguir andar em 2023. Céline não tinha equilíbrio, sentia dor e muita dificuldade para se locomover. A cantora explicou que consegue respirar normalmente, porém o problema está na frente de seus pulmões, onde surge uma rigidez. É por isso que torna-se tão difícil cantar. Para melhorar a voz, seu instrumento de trabalho, Céline Dion aumentou a dose de remédios. Chegou a tomar de 80 a 90 miligramas de diazepam por dia. O diazepam tem como efeitos colaterais ataxia, coordenação anormal, esquecimento de fatos recentes, sonolência, perda de equilíbrio, perda de peso, vertigem e tremores. Já o uso exagerado pode gerar sonolência, confusão mental, coma, reflexos diminuídos, parada respiratória e até mesmo a morte. A situação ficou tão delicada para Céline que precisou mentir sobre o motivo de cancelar vários shows. Quando ia aos eventos, usava técnicas para mascarar a condição. Apontava o microfone para o público, fingia que o aparelho estava desligado e pedia aos músicos para que baixassem o tom de algumas músicas. Por vezes, a situação ficava tão ruim que precisava abandonar o show. O documentário também mostrou um episódio de crise de Céline Dion. Ela recebeu tratamento enquanto seus pés e mãos ficavam rígidos. Dion mal conseguia responder ao terapeuta no momento em que seu corpo estava completamente rígido em uma maca enquanto chorava. Após vários minutos de tensão, a cantora apresentou melhora. O triste é que, além da dor, Céline sente muita vergonha durante as crises. Ainda que a doença seja progressiva e sem cura, Céline diz que pretende voltar aos palcos futuramente. A apresentação das Olimpíadas pode ser um bom indício de que esse dia talvez chegue. Se você conhece Charlie Sheen, sabe também que o ator tem uma conturbada carreira. Na verdade, o astro aparentemente não está lidando com uma situação degenerativa ou algum estado próximo da morte, mas lida com uma difícil doença que logo mais citarei. Sheen nasceu em Nova York, Estados Unidos, em 65. Considerado um ator versátil e talentoso, um de seus papéis de maior sucesso foi Charlie Harper, na comédia Dois Homens e Meio. O enredo do seriado de 2003 foi inspirado na própria trajetória pessoal do ator, que recebeu 4 indicações ao Emmy pela produção. Além das atuações, Sheen já fez dublagens, roteiros e foi comediante e produtor. Ele atingiu grande sucesso profissional, mas em contrapartida reuniu grandes escândalos pessoais ao longo dos anos. O ator foi preso algumas vezes
Enfrentou o vício em drogas e foi acusado de ser violento pela ex-mulher. Em 2015, Sheen revelou que é soro positivo. No quesito matrimonial, Charlie se casou pela primeira vez em 1995 com Donna Peel. O casamento durou apenas um ano. Sheen se casou de novo em 2002 com a atriz Denise Richards. Dessa vez, o matrimônio durou 4 anos. Casou-se pela última vez em 2008 com a atriz Brooke Miller. O casamento terminou em 2011. Desde então, o ator está oficialmente solteiro. Além dos relacionamentos conturbados e a presença do vírus HIV, Charlie precisou lidar com outros problemas. Em 2003, o artista teve sua mansão em Malibu invadida por uma vizinha. A invasora desferiu socos e pontapés no polêmico ator. O episódio foi mais uma das várias turbulências na vida do ator nos últimos 10 anos. Desde 2010, o astro de Two and a Half Men atingiu o ápice de seu alcoolismo e consumo de drogas. Além disso, viu o casamento com Brooke Miller ruir. No mesmo ano, 2011, descobriu que tinha HIV. No entanto, segundo Emílio Esteves, irmão do ator, Charlie não bebe nem usa drogas desde que soube de seu diagnóstico. Mesmo após saber da doença, Sheen demorou 5 anos para revelar a questão ao público. Para manter segredo, admitiu que gastou milhões em suborno com médicos e outras pessoas que sabiam da situação. Charlie afirmou não saber como contraiu o vírus, mesmo sendo conhecido por dormir com prostitutas e fazer noites regadas a bebidas e mulheres. No entanto, seus filhos e ex-esposas não possuem a doença. De acordo com informações do site Radar Online, ainda em 2016, Charlie já havia dormido com 24 pessoas após descobrir ser soropositivo. Uma das pessoas foi a modelo Ava Sabrina London, que recebeu R$70 mil para passar a noite com o ator. O astro passou a se tratar da doença após o diagnóstico. Entretanto, deixou de tomar os remédios para buscar um tratamento alternativo no México por um tempo. Sheen procurou se tratar com um médico chamado Dr. Sam Shakshowa, que não tem licença para trabalhar no ramo nos Estados Unidos. O curandeiro afirmava estar trabalhando em uma vacina para o HIV e injetou sangue do ator em si mesmo. No entanto, o empresário de Charlie, Mark Burke, disse que a situação não durou muito. Burke afirmou que Sheen tentou uma cura alternativa, mas quando os números da doença subiram, voltou a tomar os remédios normalmente. Atualmente, Charlie Sheen parece estar retornando aos holofotes. Seus problemas com drogas e álcool estão no passado. Além disso, tem recebido novas oportunidades de atuação. Uma delas envolve até mesmo o showrunner Chuck Lorre, com quem não trabalhava desde 2 Homens e Meio. Quando trabalhava com Lorre, Sheen era o ator mais bem pago da televisão. Seus ganhos chegavam a quase $2 milhões por episódio. É claro que o dinheiro parou de jorrar quando foi demitido por conta dos muitos escândalos. Sheen proferiu diversos insultos antissemitas contra o criador da série antes de ser demitido após 8 anos como protagonista do show. Aparentemente, a situação se resolveu uma vez que o ator participou da comédia How to Be a Bookie. O seriado é o primeiro projeto do showrunner Chuck Lorre para HBO Max. A série é estrelada pelo comediante Sebastian Maniscalco como um apostador veterano cuja vida vira de cabeça para baixo depois que o jogo esportivo é legalizado. Uma segunda temporada vai acontecer e Sheen deve participar novamente. No caso de Charlie, sabemos bem qual doença o ator precisou lidar. Porém, com Jamie Foxx, a história é diferente. O intérprete de Django está lidando com uma doença aparentemente grave, mas que ninguém sabe qual é. Foxx nunca deixou claro pelo que realmente passou e se existe um diagnóstico. Em dezembro de 2023, Jamie apareceu em público pela primeira vez após se recuperar da doença misteriosa. O ator de 56 anos se emocionou e discursou ao receber uma premiação. Na ocasião, disse que foi do céu ao inferno e que não conseguiria subir ao palco 6 meses antes, pois tinha dificuldades até para andar. Jamie disse: "Eu não desejo que passei nem para o meu pior inimigo, porque é difícil quando você acha que está acabando. Você vê o túnel. Eu vi o túnel, mas não vi a luz." Foxx foi hospitalizado no dia 12 de abril de 2023, segundo sua filha, Corinne. Em maio, quando surgiram muitos rumores sobre a saúde do astro, Corinne esclareceu que o pai já havia deixado o hospital. Pouco depois, surgiram notícias de que o ator estava em uma clínica de reabilitação em Chicago. O local seria especializado no tratamento de pessoas afetadas por AVC e outras lesões cerebrais. Na época, Jamie agradeceu o apoio dos fãs através das redes sociais. Fontes ouvidas pela imprensa disseram que o ator venceu
vencedor do Oscar, sofreu um colapso durante as gravações do filme Back in Action. Porém, ninguém deu muitos detalhes do que exatamente aconteceu. O site de entretenimento TMZ divulgou que tinha falado com pessoas próximas à Fox. Elas pediram fortemente para que todos orassem por ele. A forma como o astro de Hollywood precisou ir para o hospital deixou o contexto mais tenso. Enquanto estava no set do longa em Atlanta, Jamie colapsou e foi levado às pressas para ser atendido por médicos. Todas as produções que tinham o ator seguiram mesmo sem sua presença. O pensamento geral era que o artista nunca revelaria o que aconteceu e muito menos qual doença precisou vencer. No entanto, parece que isso não é verdade. O ator deu alguns detalhes a mais em um vídeo vazado nas redes sociais. Nele, Fox conta que pediu um Advil a um amigo para lidar com uma dor de cabeça. Logo depois desmaiou e ficou inconsciente por 20 dias. O ator disse não se lembrar de nada do período. Enquanto, no médico, Jamie recebeu uma injeção de cortisona. Os profissionais contaram para ele, após ganhar consciência, que algo aconteceu em sua cabeça. No início de 2024, Fox revelou que tem planos sobre discutir mais acerca da emergência médica em algum tipo de especial filmado. As palavras do vencedor do Oscar foram as seguintes: todo mundo quer saber o que aconteceu e eu vou contar o que aconteceu. Mas eu tenho que fazer do meu jeito. Vou fazer de uma maneira engraçada. Vamos estar no palco, vamos voltar às raízes do stand-up. Várias outras celebridades atualmente estão doentes. Infelizmente, 2 delas pertencem à família real britânica. No dia 22 de março, a princesa Kate chocou o mundo inteiro ao revelar que havia sido diagnosticada com câncer. Kate não especificou qual forma da doença ela tem. Ela passou por uma cirurgia abdominal em Londres quando não achavam que sua condição era cancerosa. Segundo ela, a cirurgia foi um sucesso, no entanto, testes após a operação revelaram a presença de câncer. Minha equipe médica, portanto, aconselhou que eu deveria fazer uma quimioterapia preventiva. E agora estou nos estágios iniciais desse tratamento. Também em janeiro, o rei Carlos III foi hospitalizado para um procedimento de aumento da próstata. Ele passou vários dias no hospital antes de receber alta. Em 5 de fevereiro, o Palácio de Buckingham anunciou que Charles foi diagnosticado com câncer após o procedimento. O monarca está recebendo tratamento e fazendo uma pausa em seus deveres reais públicos por enquanto. Torçamos para que todas essas celebridades melhorem e que os médicos e medicamentos façam bom efeito. Se pessoas assim possuem muito apoio e apelo quando estão em alta, também precisam de ajuda quando estão em momentos difíceis. Muitas vezes, os mesmos fãs que erguem um artista rapidamente o esquecem quando está doente ou passando por questões pessoais. E esse é o verdadeiro dilema da vida dos famosos: a volatilidade. Eu fico por aqui.